Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: a nova ordem mundial. O tarifácio de Trump projeta de cara uma nova estrutura de comércio, vide geopolítica global. Saem de vez organismos internacionais como a OMS e entram as negociações bilaterais provocadas pelos Estados Unidos ou regionais como reação a ele. É necessário um malabarismo de difícil sustentação para fugir desse diagnóstico. Nesse contexto, pode-se dividir as ondas provocadas em três grupos essenciais: os efeitos sobre o Brasil, os efeitos globais de curto prazo e os efeitos globais de médio e longo prazo. 1. Para o Brasil, há quase um consenso de que haverá perdas e riscos, diretos, via o impacto da taxa de 10%, e indiretos, via a contaminação da economia internacional. Mas o cenário é melhor que o esperado e comporta negociações, bem como a chance até de obter ganhos em alguns setores, como o de calçados, avançando sobre a concorrência asiática. No agro, o ministro Carlos Fávaro vai nessa mesma linha. Haverá aqui muitas relações que não podem ser lidas de forma alguma como certezas nesse primeiro momento. A única aposta certa é, de um lado, que o Brasil, a despeito de qualquer declaração de Lula, não está insatisfeito, vê caminhos pacíficos a serem trilhados e não pretende partir para o enfrentamento. Em parte porque põe na mesa o que pode beneficiar ou prejudicar a popularidade de Lula. De outro, que será imprescindível esperar para ver como se desenrolarão as conversas entre os dois países e como evoluirá o panorama mundial, tanto pelo lado das reações quanto da atitude subsequente do governo Trump. 1. Em termos globais de curto prazo, o foco estará no mapeamento acelerado do custo-benefício das possíveis reações, de acordo com os grupos afetados. As fontes mais prováveis de contramedidas duras nesse sentido vêm da União Europeia e da China. A primeira ainda busca um consenso interno sobre como agir, inclusive porque o tema se mistura ao atrito já existente em torno da OTAN e da guerra na Ucrânia. O presidente Macron, da França, tentará exercer um papel de liderança, apesar de sua fragilidade internamente, e lança uma possibilidade que pode angariar apoios: taxar os serviços digitais. Já a China tende a se movimentar mais rapidamente e tem ao menos um alvo recorrente: o setor agrícola. Ao mesmo tempo, também deixa claro que calculará cada passo, a despeito de uma retórica agressiva. 2. No médio e longo prazos, mas com efeito rápido nas expectativas, estão as especulações, que só farão crescer nos próximos dias, sobre as transformações duradouras que podem advir da revolução comercial de Trump. Ainda subsistem, aqui, embora frágeis, os prognósticos de que, ao fim e ao cabo, o objetivo de Trump será negociar acordos clássicos em uma posição vantajosa. A esperança, nesse sentido, é que as indicações subsequentes do presidente norte-americano, nos próximos dias e semanas, alimentem essa percepção. O que tende a prevalecer, entretanto, salvo mudanças radicais de planos, é a busca por antecipar e precificar as alterações profundas no cenário internacional. Entre as principais vertentes estarão as reações articuladas envolvendo grupos de países e blocos, nos quais o Brasil pode se inserir, de modo a ampliar a capacidade de pressão sobre os Estados Unidos. Apostas no aumento da integração entre os países asiáticos, fortemente taxados, que já vem há anos em um movimento ascendente na economia global. Dialogando com ambos, mas não só, as projeções sobre como a China pode se movimentar para além dos Estados Unidos, seja exercendo maior influência na própria Ásia, seja ampliando os investimentos em infraestrutura em países em desenvolvimento como parte de um jogo para aumentar, também, o acesso a esses mercados, com efeitos diretos sobre o Brasil. As consequências para a economia norte-americana, como estímulo aos temores de recessão e pressão inflacionária. É dentro desse contexto que serão entendidos, amanhã, a divulgação do payroll de março e a declaração do presidente do Fed. Eleições, Congresso e Tarcísio. A segunda perna da pesquisa Quaest, sobre a corrida eleitoral para 2026, mostra 3 desdobramentos que influenciarão as negociações políticas, no parlamento e nas movimentações partidárias. 1. Lula não será descartado, a não ser que haja um movimento muito mais agudo de queda, daí a liderança em todos os cenários. É o fruto da polarização, do recall do presidente e do fato de que há, em sua desaprovação, questões muito ligadas a uma insatisfação com o país, e que já haviam afetado Bolsonaro. Fala-se muito em segurança, mas está claro que existe uma forte e resistente percepção de perda do poder de compra, que vem desde a pandemia, no mínimo. Como resultado imediato, manterá o cacife, ainda que sob bases desfavoráveis, para negociar o projeto do IR, que agora conta com uma proposta alternativa do PP e movimentações, já em curso, de Arthur Lira. O mesmo vale para a incerta reforma ministerial. 2. O ex-presidente Bolsonaro não só continua influente como mostra crescimento frente a Lula. Favorece assim a percepção de que pode ganhar fôlego com o destaque que terá no decorrer de seu julgamento e da reação a ele por seus aliados. É um trunfo para suas manobras em torno da anistia ou outros projetos com o mesmo objetivo.
Está longe, contudo, de romper ou ultrapassar a mesma polarização que também afeta Lula. Pelo contrário, o medo em relação à sua volta ao poder é maior do que o de que o petista nele permaneça. Essa avaliação não passará despercebida seja do centrão, seja do setor empresarial. 3. Quem confirma seu enorme potencial, nesse contexto, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É dele a melhor combinação entre intenção de votos, desconhecimento, ou seja, chances de crescer, e rejeição baixa. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.